Então, pessoal, vamos começar, vamos dar continuidade, tá? Tá todo mundo aí. Né? Então, a próxima apresentação, a palestra será do professor Benedito Leandro, da Universidade Federal de Goiás. O Benedito, ele fez graduação na Federal de Goiás e mestrado também na Universidade Federal de Goiás, falando do Romildo, né? Depois fez doutorado na UNB, falando da professora Cat. A gente está tentando convencer ele de fazer pós-doutorado na UFC. Então, o Benedito vai falar hoje sobre a geometria on the geometry of high-dimensional black holes. Obrigado, Hernani, pela apresentação aí generosa. Eu quero agradecer primeiro o Adam e o Walter pelo convite, né? E a todos os organizadores do evento. Estou muito feliz de estar aqui. Não conhecia o FPA nem em Belém, né? Então é muito legal conhecer e rever os colegas também. Bom, o título eu já estava brincando ali com o pessoal que não é bem isso, né? Eu vou falar de métricas estáticas, então tem muita relação, né? Mas a parte física eu também não vou falar. Vai ser a Ana Paula, né? Não, brincadeira. Sobrou para Ana Paula. Mas eu vou comentar um pouquinho que o Carlos e o Rondinelli já falaram bastante, né? O bom é que eles já deram bastante exemplos, já mostraram uns exemplos clássicos aí. Eu vou falar de alguns, né, que a gente vai precisar ao longo do trabalho. O objetivo principal é mostrar um teorema que eu ainda não coloquei no archive, né? Mas devo colocar em janeiro ali. Você está revisando ainda. Mas se der tempo eu falo mais um pouco de métricas eletrostáticas também. Acho que eu... Então, vou falar um pouquinho de métricas estáticas, né? E, então tem tudo a ver com a relatividade geral. A relatividade geral é uma teoria geométrica da gravidade, né? Então é natural que a gente comece a estudar geometria se interessa, né, por esse assunto, porque é muito bonito, né? Falar um pouco de física, de tentar entender o que eles fazem, né? Então tudo começa com esse senhorzinho na praia aí, né? Curtindo um sol. Tava relaxando lá. Mas eu acho legal falar do Schwarzschild, né? Ter uma fotinha dele aí, porque o Einstein, depois que publicou os seus artigos, né? Ele não tinha no artigo uma solução exata e foi o Schwarzschild que deu a primeira, poucos meses depois. Mas ele faleceu muito jovem, né? Então, às vezes a gente não conhece muito o trabalho dele, mas é essencial, né? É sempre um primeiro exemplo que vem à mente quando a gente fala de métricas estáticas, né? E o próprio Einstein, na época, achou muito elegante, muito bonito. O paper dele está em alemão na internet, dá para baixar e ler, né? Mas está em alemão. Mas é bem legal, né? Dá para ver. É muito simples a ideia, né? De que ele fez, né? Muito elegante mesmo. Mas essa é a solução dele. Mas o próprio Einstein falou: isso não deve existir na natureza, que coisa esquisita, né? Tem problemas aqui, né? Aqui, quando você considera esse raio aqui, a coisa fica esquisita, né? Então, tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu pus isso aqui só de curiosidade, né? Depois que eu falei lá na UFC e tal. Estava lendo um artigo recente e falando dessa mudança de variável aqui, que você consegue essa métrica de Eddington Finkelstein e tem a ver com os buracos de minhoca, né? E eu comecei a ler, fiquei interessado em estudar essa métrica porque tem a ver com esse assunto que é hipotético, não sabe se existe na natureza, mas é sempre curioso, né? Ia ser muito legal se desse para pegar um atalho aí para outros lugares, né? Então essa é a métrica, né, original de Schwarzschild. Tá bem, essa aqui eu copiei do artigo do Einstein, quando ele foi fazer um estudo sobre ela. Eu acho que está na Annals of Mathematics também. E aí esse aqui foi bem no comecinho da introdução dele, ele já né, bota essa métrica aqui, vai falar das geodésicas, um monte de propriedades dela, né? Mas aí, né, será que existia isso na natureza? Hoje a gente sabe, né? Tem até a foto original, essa aqui é do filme, né? Do Interestelar. Mas o Kip Thorne, que ganhou medalha não, né? O prêmio Nobel de Física, né? Ele trabalhou no filme, ajudou os caras a fazerem a parte física aí tem um embasamento forte, né? Tinha um físico lá de verdade, bota físico nisso, né? Ajudando a fazer as imagens e tal, né? Para ficar bem realista o máximo que pudesse.
Então, é isso, né? Essa métrica de Schwarzschild modela o sistema gravitacional isolado, né? E como um buraco negro, o Sol, né? O sistema solar, onde você não tem a interferência de outros corpos assim no sistema, né? E aí a pergunta é, né? Sistema isolado, mas aí dá para ter múltiplos buracos negros interferindo ali no sistema? E se tem outros tipos de solução, né? Então, o Carlos e o Rondinelli já falaram sobre a rigidez, né, de botar alguns teoremas, condições topológicas, de superfícies mínimas, e encontrar uma certa rigidez, né, das soluções ali. Então, é isso que eu queria comentar. E aí a gente vê até onde eu consigo ir aqui. Estou com um reloginho aqui, a gente vai acompanhando. Então, outros tipos de soluções, né? Eu pus o textão aí, mas os meninos já falaram da Heisner-Nordström, né, um pouco. E ela vai ser importante em os teoremas que eu vou falar. Se eu chegar a falar das eletrostáticas, né? Mas ela é muito legal porque uns casos particulares de soluções permitem essa multiplicidade de buracos negros. E aí a massa e a carga elétrica balanceam de tal modo que permite ter múltiplos buracos negros. Então, ela é importante e legal, entre outras razões, por isso, né? Fiz só um pedacinho dela aí também. É só... Tem 3 tipos, né? Como você tem massa e carga elétrica agora, no Schwarzschild só tinha massa, né? Então você tem 3 tipos para considerar. E não tem a ver com o que o Guilherme falou, né? De extremo, subextremo e superextremo, né? É no sentido da carga, da relação entre a carga e a massa. Então, se você tem subextremo, você tem a massa ao quadrado maior que a carga elétrica. Se for extremo, você tem a igualdade. E superextremo, a massa menor que a carga elétrica, né? Isso aqui, eu li um artigo na Quanta Magazine, né? E aí uns físicos falando que encontrar isso na natureza ia ser muito difícil, mas se encontrasse ia ser legal, né, para eles lá. Mas próximo à carga da massa, eles acham que é mais provável, mas a igualdade deve ser bem difícil. Mas teoricamente é bem elegante, bem bonito, né? Eu vou destacar essa equação que a Heisner-Nordström satisfaz, porque ela vai ser importante num dos teoremas que eu vou apresentar. E a relação, né, que existe uma relação entre a função potencial e a função elétrica, né? Eu vou falar do sistema eletrostático reduzido, mais simples que os meninos apresentaram, né? Simples entre aspas, né? Então essa relação é importante. É interessante porque existe uma relação entre as duas funções. E aí eu usei isso para fazer umas contas depois. E esse é um caso particular, né, da Heisner-Nordström. Eu não vou tentar pronunciar esse nome. Em português é quase um trava-língua, né? Vou chamar de MP. Isso. Tentei falar em umas 2 palestras aí, não consegui. Né? Então vou deixar para lá. Mas ela é um tipo extremo, né? De buraco negro. E ele é bem estudado também. Né? De saber classificar esses sistemas eletrostáticos. Um problema que eu vou comentar, um trabalho bem desse ano, do Lucietti. E ele classifica em dimensões mais altas, mas sempre assintoticamente plano, né? Então, eu fiz a cara dela aí, ela é um caso particular da Heisner-Nordström. E ela é bem interessante do ponto de vista físico, porque ela permite múltiplos buracos negros em equilíbrio por causa da massa e da carga elétrica. E aí, de novo, né? A função potencial e a função elétrica aqui, né, satisfazem uma relação entre elas, né? Sugerindo que existe, de fato, uma certa rigidez aí entre as soluções e a relação entre essas duas funções, né? Esse artigo aqui é bem legal para ler sobre esse tipo de solução, né, do Hawking, inclusive. E aí ele fala, eu não lembro se foi em dimensão alta, acho que foi em dimensão 3. Fala, estuda essa solução de MP. Dá uma fotinha aí, né, como seria. Essa eu peguei na internet e não ficou muito boa. Sistema com múltiplos buracos negros, né? Então eu vou falar de alguns teoremas clássicos aí de classificação, né, de rigidez, unicidade de soluções.
O primeiro que eu li, esse eu estudei um pouco mais, 67, do Israel. Ele está na Physical Review Letters, né? Revista importante de física teórica e explica física aplicada também, né? E aí, né? Então esse é o problema, que o primeiro teorema que eu queria apresentar, pelo menos, meu celular apagou, então não vai adiantar muito. Vocês vão me dando um toque aí. É esse, né? De classificar, de buscar unicidade. Então, isso aqui é em dimensão 3, eu não coloquei aqui, mas está em dimensão 3 esse teorema. E então é métrica estática, no vácuo, né? Então os meninos já botaram um sistema aí, mas eu vou pôr só para lembrar, rapidinho. Então é isso, né? Ele está achando as soluções para essa equação de geometria, né? E aí ele, considerando assintoticamente plano, essas condições aqui são importantes no teorema, tá? Mas aí logo outros pesquisadores conseguiram tirar essas condições aqui, né? E ele classifica e só tem a Schwarzschild como solução, né? Então esse foi o primeiro, bem bonito, mas difícil de ler, né? Ele é físico, teórico, então é bem diferente do jeito de escrever que um geômetra às vezes escreveria. Mas é muito bonito o artigo. E aí, em 77, né, 10 anos depois, o Robson, com essas mesmas condições aqui, isso aqui não precisa mais, né? Hoje já se sabe. Mas ele fez a mesma demonstração, mas com uma técnica diferente, bem mais simples, né? Ele faz uma forma divergente, integra, tá tudo certo, né? Só que ele não mostra como é que ele chega na forma divergente. A gente estava conversando ontem, né? Ele só põe lá e aí se vira, né? Descobre como é que eu cheguei nela aí. Enorme, assim, muito bonita, mas não tem. Ele não faz o passo a passo ali da forma, né? Demorei bastante para conseguir abrir as continhas do artigo dele. Ele é pequenininho esse artigo, mas muito legal. Esse aqui está na General Relativity and Gravitation. E mais 10 anos depois, o Massoud Alam e o Butin fizeram essa demonstração muito bonita. A professora Carla Sellerbaum, de Tübingen, no ICTP, em 2019, você vai achar um curso dela, e ela mostra, faz essa demonstração aqui, passo a passo dela, bem legal. Aprendi muito lá, vendo esse curso dela. E é muito difícil essa demonstração, né? O teorema da massa positiva, dobra o espaço, igual os meninos falaram, né? É bem complicado, mas muito bonito, né? E mais difícil do que a do Robson, assim, para entender, eu acho, talvez. E tudo em dimensão 3, né? Até agora, só falei em dimensão 3. E aí uma pergunta natural, que também ela faz lá no curso, é o que acontece em dimensão alta. Os caras querem estudar e entender essas soluções de dimensão alta, não é tão trivial assim, né? Então, esses teoremas que eu falei, dimensão 3. Agora em dimensão alta, em 98, o Huang. Esse cara foi orientando do Michael Anderson, na Stony Brook, né? E aí ele provou em dimensão alta, com a mesma técnica do Massoud Alam, mas porque dimensão alta você não tem um teorema da massa positiva sem spin, né? Não na época. Então precisou dessa condição adicional de spin, que eu não domino. Bem difícil essa condição, bem topológica, né? E na mesma, bem parecida, a demonstração é a mesma, né? Desses três aqui também. Essa eu não lembro qual revista que estava. Esse aqui também não. Não, esse aqui está na geometria dedicata. Esse que eu esqueci. Mas é a mesma demonstração, pouco tempo depois, né? Talvez eles tenham feito em paralelo aí. Mas essa condição de spin hoje pode ser removida, considerando esse artigo do Shen e do Yao, né? De 2017. Eles fizeram o teorema da massa positiva em dimensão alta, então sem precisar dessa condição de spin agora, né? Dimensão alta, o spin aqui foi o Edward Witten que provou, né? E era limitada a dimensão, tinha uma certa limitação também na dimensão ali. Agora, essas condições sempre de assintoticamente plano, às vezes um pouco não natural para a geometria, né? Mas aí também agora
eu comecei a ver primeiro, esse talvez foi o primeiro que eu vi, por condições de curvatura, e aí tentar buscar a unicidade, multiplicidade de buracos negros, né? Talvez sintoticamente falando não é muito natural para a geometria, pelo menos para mim não era, né? No curso inicial de geometria a gente não vê essas condições, mas aí o Huang 2016, os colaboradores, né? Essa também está no General Relativity Gravitation. Ele pede curvatura harmônica, né? A curvatura seccional é harmônica porque a gente tem a curvatura escalar zero, né? E aí ele prova, não consegue integrar e mostrar a unicidade, que é Schwarzschild, mas consegue mostrar que não tem multiplicidade, né? Mostrar que não tem multiplicidade é mostrar, os meninos também comentaram isso, né? Mostrar que esse conjunto é conexo. É isso que ele faz nesse trabalho. Não tem pedaços. E aí, inspirado nele, né? O Alisson e eu, e o professor Hernani ajudou a gente também nesse trabalho aqui. A gente fez em dimensão 4, pedindo aquele pedacinho, igual o professor Hernani já falou, né? Um pedacinho do vai só igual a zero, harmônico, né? A gente deriva ele também. E aí consegue a condição do Huang. E classifica também. Uma nota pequenininha. Mas bem legal. Foi bem divertido fazer. Do Alisson, né? É esse aqui saiu agora, mas quando eu pus no archive, o Huang também pôs um bem parecido. As condições dele diferentes, mas agora tentando esgotar as derivadas do vaio, né? Então a ideia era derivar o máximo possível ali e ver o que acontecia, né? Em dimensão 3 já tinham feito isso, e aí trocar aqui por Cotton, né? E deriva 3 vezes. Então eu nem comentei muito. Opa, acabei nem comentando muito aqui. Dimensão 4 não tem muita graça, porque a gente pede. Estava até discutindo com o Hernani outro dia. Não precisa. Em dimensão 4 isso aqui fica meio trivial, né? Pedir isso, né? Radial vai ou curvatura sendo zero. Então, dimensão mais alta fica legal, né? E aí pede que a função f seja própria. E aí eu consigo chegar nisso aqui, né? E aí tá vendo aí, bem paralelo, ele colocou no archive também, mas com umas condições diferentes, né? Mas também tentando esgotar as derivadas. E também só multiplicidade, não consigo. Eu acho que dá para integrar, na verdade, mas eu ainda não fiz isso. Dá para pelo menos conseguir generalizar do Schwarzschild, que não sabe muito bem quem são as constantes, parece mais constantes quando você integra, mas eu acho que dá para integrar e conseguir mais forte um pouco, mas eu não fiz isso ainda. Mas eu acho que dá para fazer. Mas ele também, então, só de multiplicidade, né? Só mostra que isso aqui não pode ter pedaços, né? E aí o Rondinelli, não sei se ele estava falando desse... A gente conversou rapidinho, né? E era esse artigo que ele estava conversando sobre também unicidade agora, tudo dimensão alta agora, né? Esse aqui em dimensão alta. Ele faz mais ou menos um approach do Robson, mas a fórmula mágica dele é uma forma de um funcional lá, né? Bem difícil esse artigo de ler, eu li pouco dele, mas muito interessante. As condições assintóticas do pus vermelho, elas são bem delicadas, né? É muito comum eles vão enfraquecendo as condições assintóticas o máximo que eles podem para poder ganhar mais força o teorema, né? Então aqui as deles são bem delicadas. Eu não sei muito falar a respeito delas. Não me arriscaria. Aqui só o sistema, né? Meninos também já falaram dele. Uma definição, né? E aí, esse conjunto aqui, ser zero na fronteira, né? Apesar de que não precisa ter um artigo, você pode enfraquecer isso também, né? Pedir que a fronteira seja uma superfície mínima, horizon boundary, né? Tem uma definição mais formal. E aí mostra que a F é zero nesse conjunto. Foi o Miau, acho que em 2018. Eu vou mostrar esse artigo aqui. Então dá para enfraquecer isso aqui, né? Não precisa de que F seja zero na fronteira.
Isso é mais ou menos a condição assintótica que eu usei no teorema que eu vou mostrar, né? Tem vários tipos, essa é uma. E aí, resumindo a ópera, é que você sabe o comportamento da função da métrica, mas só lá no infinito, né? E das derivadas, uma certa ordem aqui de decaimento nas funções, nas derivadas, no infinito, né? Então, quando você faz a compatificação, você integra lá no fim da variedade, e aí lá no fim você sabe alguma coisa. Na fronteira, você sabe que a função vai ser zero, né? Isso ajuda muito, mas bem complicadinho isso, né? E topologicamente um pouco restritivo também. Por isso que eu acho que é mais natural pedir condições de curvatura do que sintoticamente plano, né? Mas para os físicos não é tão interessante. Quando você tenta mandar para as revistas deles, eles não gostam muito. Aí esse é o teorema que o João Paulo e a Carla estão me ajudando a fazer. E ele é só pegar a demonstração do Robson e fazer em dimensão mais alta. Mas lá no Robson ele usa Gauss-Bonnet. A gente não tem Gauss-Bonnet, então dimensão 3 dá igualdade aqui, né? Isso aqui some. Mas em dimensão alta eu precisei pedir isso aqui, que é a diferença do que acontece em dimensão alta com a demonstração do Robson. Esse é o problema, né? Então eu acho que dá para tirar isso, mas aí não vai ser trivial. Eu achei um artigo que eu acho que me ajuda a tirar isso aqui, mas a conta vai ser outro trabalho, né? Vai ser bem não trivial fazer isso aí. Então, como tem tempo, né? Eu vou falar um pouquinho das métricas eletrostáticas também. E aí tem a ver com aquela solução de MP, de Heiser-Nordstrom, né? Os meninos fizeram. Agora também tentando passar para fazer contas, mas com condições mais naturais para a geometria, né? Questões de curvatura. Os meninos estão fazendo aí também. Então, só eles já falaram, né? Como é que se obtém as métricas, sistema, né? Aqui um pouquinho diferente, porque eu estou pegando o campo elétrico, né? Já meio que eu pego uma função para dar o campo elétrico para ajudar nas contas mesmo. Para ficar reduzido o sistema, né? Então fica mais bonitinho assim. E aí, para trabalhar, talvez fica mais fácil, né? Então esse é o sistema agora, né? E aí se a F for constante, você volta para o vácuo, que era o que estava aqui, né? E aí fica trivial. Então Schwarzschild é um exemplo, né? Heiser-Nordstrom. Então, e aqueles que os meninos falaram também, Nairai, né? E aí fica mais legal assim. Isso foi, eu li um artigo da Carla, ela me mostrou, né? Ela me mandou quando eu comecei a conversar com ela. E o primeiro resultado que eu vou falar é esse, né? Que a função é zero no bordo, se você considera o bordo assim, né? Horizon boundary, se você pede que o bordo interior é uma união disjunta de superfícies mínimas estáveis, né? E aí você mostra, sem hipótese, né? E F então tem que ser zero nesse horizon boundary. E aí isso veio daqui, né? Esse aqui foi com o Fernando, o aluno lá da UFG também. Tá no archive. Uma versão mais. Não é a melhor versão, mas já é uma versão mais próxima da final. Mas só tá no archive, né? Não publicou ainda. E é isso, né? A gente provou isso aqui sem hipótese adicional. Foi bem natural da conta deles mesmos, do original aqui do Miau e dos colaboradores aqui, né? Eu falo porque eu conheço, já estudei mais os trabalhos dele, mas estão nesse trabalho aqui na Proceedings, 2018, eles fazem para o sistema no vácuo, aí tentei fazer uma continha parecida, saiu, né, com o Fernando. Eu achei bem legal, né? Esse eu acho que para mim é o resultado mais legal do trabalho, eu fiz umas outras coisas lá com o Fernando, mas esse eu queria saber se dava certo, né? Então esse é o problema, né? Esse aqui eu pus o problema do artigo que está no... Não sei falar o nome dele. Pedro, né? Mas ele é da Viena, não sei falar o nome dele. Do Todd aqui. E o problema de classificar, né, essas soluções do sistema eletrostático. Mas a ideia, né, o caso mais geral seria pedir só uma condição sobre a carga. Mas você vai encontrar, pelo menos os que eu li, eles sempre tem uma condição assintótica, né,
para poder provar a unicidade e existência de solução. Aí vê esse trabalho que bem legal de ler, a introdução dele ficou muito legal, do Lucietti, de 2021. E aí ele faz o caso do MP, né? Em dimensão alta. Ele classifica, só tem ela, mas ele pede condições assintóticas para poder provar. Bem legal esse artigo dele. Bom de ler. Esse também, esse aqui ele conta muita história, né? Esse cara escreve muito na área. E é isso, né? O primeiro teorema que a gente provou com a Maria e com o Robson lá da UFG, né? É se você pedir, né? Natural de pensar que a função de carga elétrica, né? A função elétrica e a função lapso aí tem uma relação. Aí eu falei, vamos tentar ver o que acontece se você pede que uma seja função da outra. E aí na hora que você vai fazer as continhas no sistema, só tem duas possibilidades, né? Essa aqui, muito parecido com a Heiser-Nordstrom, e aqui com a MP. A gente foi, então usou isso e foi fazer algumas coisas, né? Tentar classificar, considerando essa relação, depois essa. Né? Você vê que é natural, porque o Lucietti e o Kunduri provaram que a carga elétrica igual a massa, esse está na 2018, Classical Quantum Gravity, né? Eles provaram que se a carga é igual a massa, então se só se, sempre assintoticamente plano, né? Eles provaram que, então, aí tem uma constante aqui que eu não vou lembrar, mas eu pus ali, né? Envolvendo a dimensão. Mas ele provou os dois, né? Provaram que tem uma constante aqui e essa relação aqui, né? Então, falar de extremo é a mesma coisa que falar que existe essa relação. É por isso que a gente decidiu sair estudando com essas relações aqui, né? Eles meio que sabiam isso já, né? Você vai achar artigos que tem isso, mas aí a gente coletou e fez uma demonstração simples, só vai ter essas duas aqui mesmo. Então, tá vendo? Essa aqui, essa relação aqui. É que ele pediu sintoticamente flat para provar isso. Aqui a gente não pediu nada, né? Só completo. E completo aqui, meio que dá para tirar também, meio que não precisaria. Esse está no archive, tá? Com a Maria e o Robson. Beleza. E aí é legal, né? Comparar essas constantes que aparecem aqui, ó, beta, sigma, com as constantes da Heiser-Nordstrom lá, da MP. Então tem uma relação, né? E a gente usou essa relação para chamar de subextremo, extremo ou superextremo. E é quando o sigma aqui for menor que zero, igual a zero, ou maior que zero, né? Porque tem essa relação. Não quer dizer que existe essa relação assim, né? Mostrou que se tiver um paralelo ali, as soluções só estiverem essas, tem essa relação, poderia ter essa relação aqui de massa e carga elétrica, né? Com as constantes que a gente encontrou aqui. E aí a gente usou isso, chamou quando a gente fala isso no artigo, é falando que o sigma tem um certo sinal. E aí o primeiro, que eu achei bem legal, deu muito trabalho fazer ele, foi muito não trivial, mas a conclusão é até fácil, né? Mas eu vou reduzir aqui só em dimensão n, a gente mostra que o tensor extremo, né? Solução por eletrostático, eletrovácuo. Extremo, o tensor de Schotten, ele é do tipo Codazzi, né? E aí com isso a gente mostra que eu achei mais interessante. Dimensão 3, eles já sabiam isso também, você vai achar artigos falando sobre isso. Mas dimensão 4, você acaba concluindo que solução extrema é sempre localmente conformemente plana. E aí dá para fazer uma certa classificação, porque se a gente pede que seja localmente conformemente plana, a gente mostra que essa métrica aqui, muito parecida com a do MP, ela é isométrica ao Rn. É meio que a conclusão do teorema da massa positiva ali aparece. Em dimensão 4, então ficaria uma coisa bonitinha, né? O fator espacial aqui, o fator tempo a gente pôs, então falou em dimensão 5, né? Qualquer solução extrema para o eletrostático de dimensão 5 tem que satisfazer isso aqui, ó, a métrica, né? E aí eu acho que a gente não terminou tentar integrar as funções bonitinho, porque eu acho que eles sabem fazer isso já. Eu não achei muito fácil o jeito que eles fazem, mas eles sabem já integrar isso aqui, eu acho. Tenho bastante convicção que sim. Então paramos aqui, né? Está nessa classe aqui. Esse é o caso extremo.
eu ver se dá para falar um pouquinho rapidinho dos outros. Terminar aqui rapidinho, então. Aqui os teoremas que eu ia comentar, né? Deixa eu pôr logo. Então, eles meio, o Kundura e o Lucietti, nesse artigo aqui, ó, eles já falaram isso e falaram que tudo assintoticamente plano, né? Você tem essa relação aqui, ó, da massa e da carga elétrica. O que você vai... Não, aqui, né? Se for sintoticamente plano, com essa condição aqui, não tem campo magnético, então vale considerar, quando você fala em sintoticamente plano, pegar o que os meninos falaram, né? Que o campo magnético é zero, porque eles provaram, pelo menos nos casos assintoticamente plano. A conta é bem legal. Muita geometria conforme, mas não é difícil de acompanhar, né? Se fazer as continhas todas, vai ficar mais difícil. Mas aí mostrou que só tem aqui, ó, nesse caso aqui tem essa relação de massa, não tem igualdade, como aqui em cima. Eles mostram que só tem aquele caso assintoticamente plano, só vai ser essa solução 8 aqui. Mas aqui a gente não pediu isso, né? Nem usamos o teorema da massa positiva em lugar nenhum aqui, né? Não assumimos assintoticamente plano em lugar nenhum. Então é um artigo bem legal também, para estudar, né? Quando você vai falar em assintoticamente plano. E aí, rapidinho, para terminar, esse é o caso subextremo. Essa condição aqui meio que não precisa, a gente pediu para ficar o teorema mais rápido, mas dá para tirar isso aqui também. Você precisa de ter um certo cuidado com a função f, com essa função aqui, de ela alcançar uns certos pontos lá, mas fora isso, meio que não precisa de pedir isso. Funciona para o subextremo e para o superextremo também. E aí a gente, usando aquela condição de curvatura, ó, vai o harmônico, mas é aqui em dimensão maior, né? Teve que pedir o radial vai a curvatura sendo zero, e a solução sendo do tipo 8, aquela mais grande, né? A gente dá uma certa expressão para a métrica, né? Isso aqui foi inspirado nos artigos de Ritz-Soliton, do Catino, que o Hernani falou. E aí a gente meio que sabe mais ou menos quem é a métrica, né? Já é um começo. Aí eu não sei se dá para integrar mais. Nem tentei fazer. Em dimensão 3, isso aqui não precisa, né? Isso aqui vale em dimensão 3 também. E você pode tirar essa condição do vaio ter radial zero, né? E aí você... Essa condição aqui é pedir que seja... Esse teorema vale em dimensão 3, mas só pedindo localmente conformemente plano, né? Resumindo, é isso. E aí também, de novo, a gente foi esgotar as derivadas aqui da curvatura. A gente pediu isso, né? E aí chega aqui a harmônica, a gente chega só nisso. Isso aqui implicou nisso aqui, né? Vai ser zero. E voltou no teorema que eu acabei de falar. E a gente fez... Aí tem a classificação, então, né? Tem uma estrutura para métrica aí. Então a gente esgotou fazendo isso. Em dimensão 3 a gente fez também. Né? Mas aí você precisa do cóton e some a condição de radial vai a curvatura, né? E aí a gente consegue o mesmo resultado, né? Aí fica mais bonitinho. Na verdade, quando a gente fez, eu estava interessado em mostrar esse, né? Mas aí o caso de dimensão alta é muito parecido. Dá mais trabalho fazer as contas aqui. Então, por isso a gente separou direitinho lá. E as mesmas conclusões, né? Lembrando que a psi, ela tem aquela expressão, aquela relação com a f, né? Mas não tem muito controle, se parar para pensar, porque, na verdade, eu não sei se aquilo já implica em ser Reisner-Nordstrom. Aquela relação 8 lá, né? Deixa eu ver o que mais. Aqui já é outro problema, mas não vou falar não, porque não vai dar tempo. Foi um pouquinho mais rápido aí, mas tá bom, é isso. E aí eu vou terminar com a fotinha, né? Original aí de 2018 e 2017, né? Do buraco negro. E deixa a gente bem inspirado, né? Legal, né? Porque, estranho, porque que tem esse toro aqui, né? Odiando o negócio, né? Deve ter alguma coisa para estudar aí. Tem um toro ali, né? Mas é muito aquecido, né? Então as partículas ficam girando lá.
e volta muito rápido, né? Mas deve ter um jeito de classificar isso aqui, né? Obrigado, é isso, pessoal. Valeu. Perguntas? Pergunta, comentário? Muito interessante essa palestra, porque eu comecei na graduação, na verdade, na física, né? E tô lembrando aqui algumas coisas. Na boca não tem, né? Eu tenho várias perguntas, mas não vou demorar muito. Depois te pergunto. Só queria saber como que a gente está olhando aqui nesse contexto do buraco negro, como singularidade ou como que é exatamente de definição? Não tem, né? Não Eu só tem estuda isso. O mais perto que eu sei estudar é o horizonte de eventos, né? só isso, né? A F é a imagem inversa do zero. Né? Até geometricamente nem dá para Não, pensar não que que eu como se saiba. fosse uma hipersuperfície, uma Não que superverdade. eu E sim, não sei. a gente nem sabe dimensão, nada. Não E que outra eu saiba, né? Não que eu saiba. e outra pergunta que da minha impressão é que só queria você confirmar, a ausência de multiplicidade de buraco negro é uma consequência de fato que sobre essas hipóteses que você demonstrou, o Schwarzschild é uma solução única, é isso mesmo? Sim. Quer dizer, se a gente conseguir uma outra solução da equação de Einstein, provavelmente ela poderia gerar multiplicidade. Não, no vácuo, pelo que eu aprendi, não, eles não esperam que tenha outro, né? Ah, Só ok. Schwarzschild, mas não tem que mostrar, né? Entendi. Agora, nos outros casos, tipo eletrostático, pode ter. No Sim. vácuo, não. Tá. Mas tem que mostrar, né? Muito obrigado. Muito interessante mesmo esse assunto. Obrigado. Bastante quebra-cabeça, mas obrigado. Valeu. Só fazer uma propaganda que a Ana Paula depois vai falar uma solução nova aí, hein? É. Spoiler, né? Tem outra pergunta, pessoal? Essa é a melhor introdução física, é a Ana Paula que vai dar. É... Passar no posto ali. Muito boa palestra. Tudo que eu conhecia era dos primeiros capítulos do livro do O'Neill, eu aprendi bastante. Eu só tenho uma curiosidade geométrica básica. Quando o pessoal bota aquela condição de ser própria, é para você garantir algum tipo de princípio do máximo e ter unicidade de solução? Não, só porque em geometria a gente faz muito isso, para não ficar botando condição de em cima de curvatura, né? Diz que ela é própria e automaticamente várias hipóteses de decaimento, tudo são. Não, é porque, igual nas suas contas, eu usei uma função de suporte compacto para integrar. Tá. E aí tive que pedir isso aí, para puxar compactos. Pensei que tivesse algum princípio do máximo esperto aí para relatividade. Obrigado. Valeu. Mais perguntas? Então só uma perguntinha. Fácil, perguntar, não, mas uma pergunta fácil. É porque naquela que se você mostra que você supõe que a φ depende só de f, né? Aí chega que ela tem que ter duas expressões, né? Uhum. A pergunta é se depois daquelas duas expressões é possível classificar mesmo? Porque aquelas duas expressões são dos modelos, né? Sim, assintoticamente plano o Lucietti e o Kunduri faz naquele artigo. Aí ele chega na classificação, né? É. Mas aí sem hipótese eu não sei. Mas aí dá para dizer então que a classificação basta que a φ dependa de f, né? Não, mas aí você precisa de assintoticamente plano. A demonstração que eu sei. Mas a minha pergunta é exatamente isso ali. Naquele teorema lá que você colocou, você supõe que φ depende só de f. Sim. Aí chega nas duas funções que são os modelos, né? Sim, que são parecidos com os modelos. Muito parecidos. Mas não consigo terminar de integrar, né? Não sei. Mas acredita que pode chegar na classificação? Eu acho. Pelas contas que eu conheço, que é do Lucietti e do Kunduri, e, né, nesse artigo, precisa eles usam muito o teorema da massa positiva lá. E aí precisa de assintoticamente plano. Entendi. Fora isso, eu não sei. Aí você provaria sem hipótese nenhuma, né? Ficaria muito legal, né? Parabéns. Obrigado. Mais alguma pergunta? Vamos agradecer novamente o professor Benedito.
coffee break agora, pessoal. 20 minutinhos, tá?